Olá, pessoal. Eu me chamo a professora Juliana Martins e hoje nós vamos conversar sobre herdabilidade. Bem, basicamente, a herdabilidade ela vai nos dizer a variância genética sobre a variância fenotípica total, ou seja, a proporção herdável da variabilidade total. Em outras palavras, né? E o que isso significa? Significa que a herdabilidade vai nos mostrar o quanto a relação entre a variação dos genes que tem naquele animal sobre a variação do seu fenótipo, tá? Então, ela vai calcular dentro dessa variação o quanto disso vai ser herdável daquela característica no indivíduo, tá? Portanto, essa herdabilidade, tá? Ela vai medir o grau de correspondência entre fenótipo e valor genético, que é, em última instância, aquilo que influencia na próxima geração, tá? E assim, a herdabilidade é o parâmetro de maior importância, pois determina a estratégia a ser usada no melhoramento da característica em questão. Ou seja, a partir do momento que você sabe que determinada característica ela tem uma alta herdabilidade, isso significa que os efeitos do genótipo daquele animal é mais expressivo do que os efeitos do ambiente, quando a característica tem alta herdabilidade. Enquanto características que têm baixa herdabilidade vêm nos dizer que o efeito do ambiente é mais expressivo naquela característica do que o efeito direto do genótipo do animal, tá? Então vamos lembrar, herdabilidade alta, genética é maior do que o efeito ambiental. Herdabilidade baixa, o efeito do ambiente tem maior expressão naquela característica do que o genótipo do animal, tá? Para características quantitativas, uma parte e é utilizada, né, para características quantitativas, uma parte das variações observadas vai ter origem genética e outra de fatores ambientais. Porque vamos lembrar que o fenótipo, né, que é quando nós conseguimos observar essa característica expressa no animal, ela vai ser o somatório do genótipo do animal mais a ação do ambiente sobre esse genótipo. E essa variação, desculpa, e essa heredabilidade, né, que vai ter aí, nós vamos ver, né, qual vai ser a ação do ambiente, né, sobre esse fenótipo, ou a ação gênica, né, sobre esse fenótipo, né, se o fenótipo, como eu falei para vocês anteriormente, é igual ao genótipo mais o ambiente, tá? Então, na heredabilidade, nós estudamos a variância desses parâmetros. Logo, a variação fenotípica vai ser igual à variação genética mais a variação do ambiente, tá? No qual, dentro dessa variância genética, nós vamos ter a variância aditiva mais a variância da dominância mais a variância da interação entre esses genes. Só que tem um detalhe. Existem dois tipos de herdabilidade que nós consideramos, que é a herdabilidade no sentido amplo
e herdabilidade no sentido restrito. O que que isso significa, tá? Herdabilidade no sentido amplo, né? Como diz, como o nome diz, é um conceito mais, vai levar em consideração termos mais abrangentes, tá? Vai ser mais amplificado o que vai ser avaliado. Então, vai envolver toda a variância genética, ou seja, vai avaliar a ação gênica aditiva, a variância aditiva, a variância da dominância e a variância da interação entre os genes. Portanto, a herdabilidade, né, vai ser a variância genética sobre a variância fenotípica, no qual dentro dessa variância genética aqui, nós vamos ter a variância aditiva, a variância da dominância e a variância da interação entre os genes, tá? Dividido pela variação fenotípica. Só que eu não falei para vocês anteriormente que fenótipo é igual a genótipo mais ambiente. Não foi isso? E que quando a gente está tratando de herdabilidade, nós estamos dando a variância. Então, a variância do fenótipo é igual à variância da ação gênica mais a variância do ambiente, tá? Então, aqui na nossa fórmula, na primeira parte, nós temos a variância genética, tá? Dividida pela variância fenotípica. Tá aqui ela. O fenótipo, quem é? Genótipo mais ambiente. Quem é o genótipo? É a variância aditiva, mais a variância da dominância, mais a variância da interação. Mais o que? Mais a variância do ambiente. Quando a gente trata de sentido restrito, tá? A gente vai levar em consideração a ação gênica aditiva, que é aquela que eu falei para vocês, no qual cada um dos alelos vai contribuir para a expressão daquela característica, tá? Então, a herdabilidade vai ser a variância aditiva dividido pela variância aditiva mais a variância do ambiente. Vocês concordam que variância aditiva mais variância do ambiente aqui vai ser igual a variação fenotípica, tá? Porque nós temos que o nosso fenótipo, nossa variação fenotípica, é igual a variância genética mais a variância do ambiente. Vou só abrir aqui um parêntese, tá? Para explicar melhor o sentido amplo e o sentido restrito. Sentido amplo leva em consideração a ação gênica aditiva e não aditiva. Ação gênica aditiva, aquela que cada um dos alelos contribui para a expressão da característica, ou seja, não tem efeito da dominância, da epistasia, tá? Enquanto que na não aditiva, nós vamos ter efeito da dominância e efeito da epistasia, tá? Então, por isso que aqui no sentido amplo, você tem que levar em consideração a dominância e a interação entre os genes dentro do genoma, tá? Enquanto que no sentido restrito, a gente vai levar em consideração só a ação gênica aditiva. E essa herdabilidade, o que é herdabilidade alta e o que é herdabilidade baixa, né? Isso é determinado pelos valores de intervalo de 0 a 1, no qual, se for 0 ou perto de 0, isso indica que a variação fenotípica observada entre os animais não é de origem genética aditiva, sendo mais devida ao ambiente. Ou seja, se a herdabilidade ela é baixa, ou seja, próximo de 0, isso quer dizer que a expressão daquela característica está mais ligada à ação do ambiente do que à ação de fato do genoma do animal. Logo, características de baixa herdabilidade são considerada uma seleção não eficiente, uma vez que você está se baseando em uma característica cujo ambiente é o fator determinante para a expressão dela, e não, de fato, a genética do animal. Se ela for perto de 1, a variação fenotípica observada entre os animais tem mais origem genética aditiva, tá? Logo, ela vai indicar ganho ou progresso genético, que vai ser atingido através da seleção para este caráter. O que isso quer dizer? Características de alta herdabilidade quer dizer que a ação genética sobre aquela característica é preponderante, ou seja, é superior do que as ações do ambiente sobre a expressão daquela característica. Logo, se ela tem valores próximos a 1, significa que ela é mais herdável. De fato, aquela característica que está no animal
expressa pelo seu genoma, não sofre tanto efeito do ambiente, faz parte de fato da constituição genética do animal, e aquilo vai ser passado para a sua progênie. Tá? Bem, pessoal, então agora vamos resolver aqui brevemente um exemplo, no qual nós temos, né, o criador do gado Nelore, que está interessado em melhorar o peso da desmama de seus animais, e ele coletou dados do peso da desmama de 100 bezerros e seus respectivos pais. Após analisar os dados, ele obteve as seguintes informações. O valor da variância fenotípica, né, foi de 25 quilos e a variância genética aditiva de 10 quilos, tá? Com base no sentido restrito, vamos calcular, né, a herdabilidade no sentido restrito para o peso da desmama. Lembrando que o sentido restrito é aquele que vai levar em consideração a ação gênica aditiva. Nós vamos ter, né, que a herdabilidade é igual à variância genética sobre a variância fenotípica. Qual que é a variância genética que eles encontraram? 10 kg. E a variância fenotípica, 25 kg. Então, 10 dividido por 25, 0,4. Multiplicado por 100, nós teríamos 40%. O que significa? Que 40% daquela característica, que no caso é peso de mama, está de fato relacionado com a expressão genética daquele animal. Tá? Bem, essa é uma aula bem introdutória sobre herdabilidade, tá? Aqui estão minhas redes sociais, né? LinkedIn, meu currículo Lattes e meu Instagram. Caso vocês queiram uma aula mais aprofundada ou uma lista de exercícios mais explicativos sobre a herdabilidade, podem entrar em contato comigo no meu Instagram, que eu vou respondê-los assim que possível, tá bom? Obrigada, quem gostou, curte, comenta, compartilha com seus colegas esse conceito de herdabilidade. Até a próxima!